Ana encontrou na palavra de Deus a sua vitória. Você também pode encontrar a sua vitória na palavra de... Você também pode. Posso ler a palavra? 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 também. Acompanha comigo o texto, diz assim: houve um homem de Ramataí-Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf-Efrateu. E este tinha duas mulheres. O Eucana tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e a outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, ofertava, dava a ele porções por Penina, a sua mulher, e todos os seus filhos, e todas as suas filhas. Porém, a Ana, ele fazia como? A Ana, ele dava o quê? Uma porção dobrada, ou excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E aí faz questão de pontuar aqui, ele amava muito ela, e ele, só um pouquinho aí pessoal, no versículo 5, você vê que por Penina, ele ofertava, e pelos filhos, mas quando chegava a vez de Ana, ele ofertava dobrado. Eu quero pontuar da seguinte maneira, pessoal. Primeiro, naquela época, o homem podia casar com duas mulheres, se ele tivesse condições para isso. Hoje não, tá? Certo. Então, segundo ponto, a mulher que era estéril era tida como uma mulher sem valor, e isso era normal para a época. Só que Penina amava muito a Ana, mesmo ela sendo... Você está me entendendo agora? A época dizia que a mulher que não dava filho era uma mulher sem valor, mas ele amava tanto ela que nem ligava para esse problema. O amor era verdadeiro. Glória a Deus. Certo. E aí, de ano em ano, eles iam para Siló para sacrificar, para apresentar a Deus sacrifícios. Siló era o que é hoje Jerusalém. De ano em ano eles iam fazer isso. Havia a festa dos tabernáculos, e nessa festa da adoração as pessoas ofereciam sacrifícios e ofertas para Deus. Era uma festa ao Senhor, e as pessoas faziam votos, as pessoas apresentavam ofertas de gratidão. E o Eucana aproveitava essa viagem e fazia ofertas pelas as suas duas esposas e seus filhos. Mas a Ana, a oferta era dobrada. Muito bem, voltemos ao texto. Versículo 6. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava,
por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe dizia: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, ou seja, eu vou criar ele para o Senhor, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela no orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te deste teu vinho. Ana, porém, respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz. Eli era o sacerdote. Ele vai dizer o quê? Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era o quê? Triste. O seu semblante já não era. Eu vou ler mais 3 versículos. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram em casa, em Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, deitou-se com ela, e o Senhor fez o quê? E o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passando algum tempo, o que aconteceu? Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Glória a Deus. Vou parar um pouco aqui. Escute, olhe para mim, por favor, preste atenção. Pense num drama. Eucana era um servo de Deus. A sua esposa Penina parece que não era tanto assim. Ela até ia na casa do Senhor, mas pelo que vemos aqui no texto, parece que ela não dava um bom testemunho. Ana, esposa também de Eucana, essa era uma serva de... Por favor, preste atenção que eu vou falar coisas aqui, gente, que talvez alguém aqui tenha vivido isso no seu dia a dia.
Quem sabe você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que dentro da sua casa você tem a sua esposa, seu marido ou filhos. Quem sabe você é temente a Deus, mas o teu companheiro, o teu familiar diz temer a Deus, mas quem sabe não é tão convertido. Não estamos aqui para julgar ninguém, mas é que as atitudes de muitos às vezes não glorificam a quem? Isso sem machucar ninguém, tá, pessoal? É que existe testemunhos de algumas pessoas que dizem conhecer a Deus, que esse seu testemunho não tem glorificado a Deus. O caso de Penina. Todo ano os três iam para Siló adorar a Deus e sacrificar. Penina dava ofertas também para o Senhor, mas ela estava lá no templo ofertando a Deus, mas em casa ela, oh meu Deus, eu falo ou não falo, gente? E na igreja ela era anjo e em casa ela era o Satanás. Tem gente assim nos dias de hoje também? Vem à igreja, louva o Senhor, glória a Deus e aleluia, mas em casa é um demônio. Oh meu Deus, me perdoe. É insuportável. Briga, xinga palavrão, vira mesmo um pé, sabe? Não dá testemunho de Cristo, não testifica daquilo que se diz crer. Isso é lamentável, sim ou não, pessoal? Lamentável porque tem muita gente o quê? Vendo isso. Nós estamos transmitindo agora essa mensagem. Você que está assistindo aqui no programa de televisão, por favor, não me leve a mal, não desligue, porque Deus tem um propósito nessa palavra para você. Quem é você? Você é Penina ou você é Ana? Porque a Penina não dava bom testemunho. A Ana, ela nasceu daquele jeito, estéril. Era uma mulher temente a quem? A Deus, e que ela tinha um sofrimento. E às vezes a gente pergunta, pessoas que dizem assim: meu Deus, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz mal a ninguém, e por que eu estou vivendo isso? Ana tinha essa amargura. A Ana, todo ano ela ia na igreja, oferecia a sua oferta, e ela chorava. Por quê? Porque era dias de festa, e naqueles dias todo mundo estava com as suas famílias, abraçando, beijando seus filhos, e ela era a única que não tinha filhos, e ela era uma serva de Deus. Você está entendendo agora o motivo da sua amargura excessiva? Ao ponto dela entrar na igreja, orar, e chorar, e não sair mais som nenhum da sua boca, e o pastor confundir ela e dizer: aqui é a casa de Deus, você está bêbada, mulher. Ela estava bêbada? Não. Ela ainda teve que aguentar isso, não é? Mas Ana era uma serva de Deus. Ela aprendeu na palavra de Deus. E eu vou ler agora, quero que você abra a sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7. Vamos lá, pessoal. Vamos ver onde Ana aprendeu isso. Com quem Ana aprendeu Deuteronômio capítulo 7, versículo 12. Como Ana, diante de tantos anos de humilhação, porque a Penina balançava o menino no braço e dizia assim: você não vale nada, eu tenho valor, porque eu tenho filhos e você não tem.
Se a Penina fosse convertida, ela iria fazer o quê? Ela iria certamente condoer-se com Ana e dizer: ô Ana, sim, você não pode dar o filho, mas o nosso marido te ama, e vamos orar porque Deus pode operar um milagre. Ela poderia dizer isso, sim ou não? Isso se fosse uma mulher convertida. Como ela não era, ela jogava era pedra e dizia: você só pode estar no pecado porque o Senhor não dá filhos para você. Mulher perturbada, né? Não tem pessoas assim também perturbadas? Que age como acusador? Que Deus tenha misericórdia de você, se você tem vivido assim, se você é essa pessoa. Qual pessoa? Essa pessoa que, ao invés de sentir a dor do outro, e se você tem sido como Penina, agido dessa maneira, se fosse você, você não iria gostar. Se fizesse isso com você, sim ou não? Você não ia gostar. Mas era um sinal de que ela estava na igreja, mas sem nenhum compromisso com quem? Ao passo que Ana, serva de Deus, aprendeu na palavra. E eu comecei hoje, antes de ler essa palavra, dizendo que Ana, ela encontrou a sua vitória na palavra de Deus. Ela tinha um problema sim, mas ela encontrou a solução na palavra. Deuteronômio capítulo 7, versículo 12, diz o seguinte: olha o que Ana aprendeu. Será, pois, que se ouvindo esses juízos, os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais, e amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto, o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos, não haverá estéril entre ti, ou esterilidade, seja homem, seja mulher, nem entre os teus o quê? Imagina a Ana pegando essa palavra e diz assim: ei, o Senhor disse que nem a minha vaca será estéril, nem os minhas cabras serão estéreis. Quem está entendendo essa palavra, pessoal? Para terminar, o Senhor te desviará de toda a enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Ai, eu leio de novo: essas doenças não vão cair sobre você, mas vai cair sobre quem? Eita, Penina, você está perdida agora. Pois consumirás a todos os povos que te der o Senhor teu Deus, os teus olhos não os poupará, e não servirás a seus deuses, pois isso seria por laço. Gente, preste atenção aqui. Ana entrou na igreja para falar com quem? E você acha, diz a Bíblia, que ela demorou muito tempo ali? Você acha que foi só dizer: Senhor me dá um filho, Senhor me dá um filho, Senhor me dá um filho, Senhor? Foi só isso?
Senhor, me dá um filho. Nada disso. O Senhor já sabia que ela queria um filho, porque toda mulher estéril queria ser mãe. Mas Ana, ela vai agora na profundidade da palavra, porque ela casou para ter filhos, constituir famílias. Casou, no primeiro ano não engravidou, e no segundo ano também não, e no terceiro ano também não. Então anos e anos sendo provocada pela sua rival, ouvindo coisas que lhe causavam dores, ouvindo coisas que lhe causavam chateações, anos sendo humilhada, e ela aguentando tudo o que, gente? Calada. Quantos de vocês que estão acompanhando essa mensagem agora, convertido diante do Senhor, mas que tem se perguntado: por que, Senhor, que eu tenho que aguentar e suportar tudo isso? Porque um verdadeiro cristão não vai sair nas vias de fato com outro, sair no tapa. E nem tampouco também não aconselho você também se deixar levar pelas discussões, ou pelo menos vai cuidar da sua vida, deixa a minha de lado. Não é verdade? Mas a decepção, ou a tristeza, ou a angústia de ter que conviver todo dia com isso, de dizer: meu Deus, eu sou teu servo. Diga: eu sou teu servo. Por que eu tenho que passar por isso? Então Ana, ela lembrou de Deuteronômio. Ela lembrou daquilo que ela aprendeu ainda na lei, dizendo: olha, Senhor, está escrito na tua palavra que aquele que te servir e guardar os teus mandamentos, está falando dela também, eu tenho guardado os teus mandamentos. Aquele que não se desviar das tuas leis, Senhor, está escrito lá em Deuteronômio que o Senhor abençoaria, que o Senhor não deixaria que houvesse esterilidade, nem homem, nem mulher, e nem ao menos os animais. O Senhor lembra dessa palavra, Senhor? Eu sou tua serva, eu guardo os teus mandamentos, eu não me desviei das tuas leis, eu não abandonei o Senhor. Faço o meu voto: se o Senhor me der esse menino, um varão, não quero ele para mim não, vou cuidar dele para ti, eu vou ensinar ele a andar na tua presença. Não é uma menina, eu quero um menino, eu quero um varão, porque ele vai te servir. Chega então o pastor Eli, conversa com ela, entende a dor dela. O Eli era convertido, e ele ouve o sentimento de tristeza daquela mulher, e ele faz o quê? Ele acolhe o pedido dela, e ele entra também em propósito de concordância pela palavra de Deus, para que Deus lembre da sua serva, e ela então venha o quê? Engravidar. Eu quero ler com vocês agora Ezequiel. Abre lá Ezequiel capítulo 12 e versículo 25. Ezequiel, vai lá, abre lá, pessoal. Ezequiel, abre lá. Capítulo 12 e versículo 25. Capítulo 12 e versículo 25. O que Eli vai fazer com Ana quando acolhe aquela mulher aflita e desesperada? Posso ler? Ezequiel capítulo 12 versículo 25 diz o seguinte: porque eu, o Senhor, falarei
e a palavra que eu falar se cumprirá, não será mais adiada. Porque em nossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor. Glória a Deus. Veja então, pessoal, o que Ana e o Eli oram ao Senhor dizendo. Escuta, pessoal, Ana tinha lembrado do que está escrito lá em Deuteronômio. Imagina então Ana falando: o Eli, o Senhor diz na sua palavra que todo aquele que não se desviar, que guardar os seus mandamentos, o Senhor abençoaria, não haveria esterilidade. Eu sou uma serva, não me desviei, tenho andado muito triste, muito angustiada, e eu vim aqui por causa disso. Então agora imagina Eli lembrando dessa palavra que acabamos de ler, que o Senhor disse o seguinte: porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar, o quê? Se cumprirá, não será mais o quê? Adiada. Diga glória a Deus. Quem aqui tem promessa de Deus na sua vida? Diga eu. Pois essa promessa, ela jamais será adiada. Ela pode ser adiada. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: olha, Deus tem promessa na minha vida, então vai se cumprir. Se você se desviar, não vai se cumprir não. Se você não guardar a palavra do Senhor, se você não procurar ser uma pessoa fiel, o Senhor vai cumprir? Olha o povo de Israel. O Senhor fez uma promessa ao povo de Israel, tirá-los do Egito e levá-los para uma terra que mana leite. Sim, tirou do Egito, mas chegaram na terra prometida? Não. Por quê? Porque o Senhor não cumpriu a promessa? Porque o povo se desviou. E tendo o povo se desviado, o Senhor não tinha como levar eles para a terra prometida. Então acorde para isso, meu irmão. Desculpa me usar esse termo assim. Acorde para isso. Ah, o bispo falou que Deus tem promessa na minha vida. Tem, é claro que tem. Tem na minha, tem na sua, tem promessa na vida dos seus filhos, é claro que tem. Mas é bom você se despertar para, como Ana está dizendo: Senhor, está escrito que se não se desviar e que se guardar, seríamos abençoados. Nem as doenças que veio do Egito vai tocar em nós. Pelo contrário, vai cair em cima daqueles que nos odeiam. É promessa ou não é, pessoal? É promessa. Que a doença, o Egito é o mundo, tá, pessoal? O Egito não é o país. O Egito é o quê? É o mundo. As doenças que esse mundo traz, adivinha qual é essa doença? É o pecado. Porque o pecado não vem do céu, o pecado é do mundo. Então o pecado mata, o pecado destrói famílias, o pecado faz a pessoa ficar doente, o pecado faz a pessoa perder tudo na vida, sim ou não? O pecado destrói. E o pecado traz a morte. Porque o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. Então olha o que o pecado faz. Então, uma vez a pessoa não vivendo uma vida de pecado, ela está na presença do Senhor, e ela tem vivido assim: meu Deus, estou amargurada, choro dia e noite, e não entendo porquê. Enquanto os filhos do maligno têm saúde, têm prosperidade, entre aspas, e os filhos do maligno,
eles desfrutam disso e daquilo. Eu sou teu servo, Senhor, padeço nessa miséria, padeço nessa humilhação. Cumpre a tua palavra na minha vida, Senhor. E até que o Eli, imagina Eli dizendo assim: olha, se o Senhor prometeu, Ele não vai mais adiar, Ele vai o quê? Cumprir. Qual a promessa que está sendo adiada na sua vida? Adiada por conta da sua infidelidade, adiada por conta das suas caneladas. Deus não pode cumprir. Então recomendo que você faça uma aliança com Deus e se volte para Ele enquanto há tempo. Porque não é com uma oferta, eu estou falando agora de dinheiro, que você vai conseguir o perdão de Deus. Hoje não funciona mais assim. Antes, sim. Hoje, não. E se eu quisesse o seu dinheiro, não falaria isso. Antes, sim. Se pegava um animal, se sacrificava, e o pecado era perdoado, estava resolvido. Hoje não. Deus não quer o seu dinheiro. Ele não é uma mercadoria. Então o que Deus quer? Ele já fez a promessa. E eu gostaria que você entendesse isso. Você não está saindo daqui: ah, hoje Deus falou comigo, recebi uma promessa. Não, a promessa já existe desde que você nasceu. Já existe a promessa, amém, gente? Agora, para ela se cumprir, você precisa então alinhar a sua vida com a vontade de Deus. E se você tendo quebrado essa aliança, converta-te, arrependa-te. Isso enquanto a porta está aberta. Se volte para Deus, e Ele então se voltará para você. Então, partindo agora para esse tempo, ou pontuando para o tempo da graça, João capítulo 15, o Senhor Jesus diz: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós permanecerdes em mim, pedireis o que quiserdes, e vos será. Se você é estéril, se prepare, você será mãe, oh glória, você será pai. Veja que a palavra do Senhor, a sua promessa, continua sendo a mesma. A forma de comportamento nossa mudou, mas a promessa continua. Ô gente, fala aí pessoal. Os modos de comportamento nosso diante do Senhor mudou, mas a promessa continua a mesma, porque Deus continua sendo o mesmo Deus. Então o que está escrito em Deuteronômio continua de pé, o que está escrito em Ezequiel continua de pé, e o que está escrito em João capítulo 15 versículo 7, se não me falha a memória, Jesus disse: se as minhas palavras permaneceres em vós, e vós permaneceres em mim, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Está angustiado? Está amargurado? Está com vontade de desistir? Está chateado da vida? Então faz que nem Ana, faz um voto. Faz um voto. Chame a atenção de Deus com a sua fé, dizendo: Senhor, mesmo machucado, mas eu vou continuar te amando. Mesmo dilacerado a minha alma, caso você que de repente perdeu o seu chão quando perdeu pessoas que você amava, enfim, mas continue amando a quem? A Deus, sabendo que a promessa maior, que o milagre maior é podermos entrar pelas portas do reino dos céus e desfrutarmos dessa maior de todas as bênçãos.
Mas enquanto o Senhor não volta, existem também as promessas de Deus, de acordo com o que estamos vivendo aqui. Então, você é um servo de Deus, não quer dizer que você vai continuar vivendo apanhando, e os filhos do maligno pisando em você. Não, acabou-se isso. Acabou. Eles gostam de pisar, não é verdade? Eu vou falar isso porque ele é crente, ela é crente, ele não vai brigar comigo. Pois se prepare, irmão, você que faz isso, Deus vai te pegar. Sabe por quê? Porque Ele diz na sua palavra, nós não vamos reagir não. Você que nos persegue, que quer o nosso mal, que acha que você pode bater e a gente não vai reagir, sim, a gente não vai reagir. Mas a palavra de Deus diz que ai daquele que tocar, ai daquele que o quê? Que tocar em um desses pequeninos. É como se que a pessoa estivesse tocando no quê? Na menina dos olhos dos nossos. Você deixa alguém meter o dedo no seu olho? Então Deus está dizendo isso. Ai daquele que tocar em um dos meus escolhidos. É como se fosse tocar na menina dos nossos olhos. E Deus não vai permitir isso. Para terminar, pessoal, que eu vou orar. Eu vou orar agora. Se você está angustiado, angustiada, não conte os seus problemas para ninguém. Quem sabe o erro de alguns aqui é pelo fato de estar angustiado e num estado deprimente, vai contar os seus problemas para gente que não tem nada a ver com a sua fé. Não faz isso. Não conte os seus sonhos para aqueles que no futuro não vão estar com você. Vai contar para quê? Não conte os seus problemas para pessoas que não estão na fé. Para que você vai falar? Mas conte para Deus. Ele já sabe. Mas quando você falar para Ele, fale para Ele de acordo com a sua palavra, dizendo: Senhor, eu sou o teu servo, lembra-te de mim, abençoa a minha vida, cumpre a tua palavra na minha vida, eu sou teu servo. E Deus, Ele não vai adiar a promessa dEle na sua vida. Prepare-se para um grande mover que Deus vai fazer. Diga: eu recebo. Fica de pé e glorifica o Senhor agora.